A paz, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje estarei falando sobre a morte bate na porta, uma ordem de Deus. Mas antes de irmos ao conteúdo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu gostei, faça seu comentário se possível. Vamos ao vídeo, roda a vinheta. Não existe prevenção contra a morte. O que existe realmente é a prevenção contra acidentes e doenças. Os grandes especialistas afirmam: se o ser humano assim desejar viver mais e melhor e chegar a tão sonhada velhice, ele tem que optar por hábitos saudáveis, por escolhas saudáveis, por alimentos saudáveis. Vivem mais as pessoas que ficarem dentro de suas casas do que aquelas que irão se aventurar numa guerra. Diz um velho ditado que é melhor um covarde vivo do que um valente morto. Vivem mais as pessoas que saem de dentro de suas casas e vão até o médico fazer os seus exames periódicos do que aquelas pessoas que ficam dentro de casa esperando a morte chegar. Os Rambos do século XXI, aquelas pessoas que vivem uma guerra diária, pessoas que não se acostumam com a tranquilidade e com a paz, são indivíduos agressivos, violentos, feitos siri na lata. Essas pessoas geralmente têm a existência de mosca, ou seja, a sua existência de vida é curta demais. Se fosse escrever um livro sobre a vida dessas pessoas, o livro seria escrito em apenas algumas páginas, porque eles vivem mais muito, muito pouco. Existem os sabotadores da saúde, pessoas que passam a vida toda ingerindo alimentos industrializados, alimentos altamente cancerígenos que acabam com sua saúde. Geralmente morrem como se fosse visgado feito um peixe no anzol. Pessoas que morrem pela boca. De quais formas a morte bate em nossas portas? Existem alguns fatores que contribuem para que a morte vá e bata em nossas portas. O primeiro fator é o que chamamos de doenças incuráveis. Doenças, enfermidades que a medicina se encontra de mãos atadas e nada pode fazer, cujos tratamentos são ineficazes. E nesse processo, geralmente, também ocorre aquilo que chamamos de eutanásia. Pelo consentimento da família, os aparelhos dentro de uma UTI são desligados. O segundo fator é o que chamamos de criminalidade. É dessa forma que também a morte bate em nossas portas. No nosso país existe o maior índice de criminalidade. Existem lugares no nosso país que as pessoas vivem pouco, porque quando elas não morrem de latrocínio, roubo seguido de morte, elas morrem geralmente de bala perdida. Porque o nível de criminalidade são alto demais. Quando não morrem nas trocas de tiro entre facção com facção, entre facção e os policiais, morre de latrocínio. O nível de criminalidade é altíssimo. O terceiro fator pelo qual a morte bate em nossas portas, nós podemos chamar de acidentes. Seja eles provocados por agente humano, ou seja ele por falha mecânica. Um dos maiores ceifadores de vida do nosso país é o que chamamos das colisões das motocicletas, acidente de motos. Um acidente de moto, quando ele não mata o indivíduo, ele aleja o indivíduo. E esses são esses fatores que fazem com que a morte bate em nossas portas. E quando Deus dá ordem à morte, ela tem que cumprir o seu papel, custe o que custar, doa a quem doer. Quando Deus ordena, a morte vai bater a porta e ceifar a vida de uma determinada pessoa, e se cumprirá um ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se lutar o bicho mata.
digo uma grande verdade: existe um momento exato, marcado no calendário no céu, o momento e o dia exato anotado na agenda divina, em que Deus dará ordem à morte e ela baterá na porta de tal indivíduo e se fará a sua vida. Quando está dentro da vontade de Deus, o velório é certo. Quando está dentro da vontade de Deus, o enterro seguirá pelas ruas e avenidas da cidade. As portas do cemitério se abrirão. O cadáver frio será colocado dentro de um caixão de madeira para que seja colocado dentro de uma cova no cemitério. E ao murchar das flores, os vermes, os bichos comerão a sua carne em estado de apodrecimento. E só depois de alguns instantes, de algum momento, alguns dias, só restarão o osso dentro de uma catatumba fria. Talvez foi pensando nesse procedimento, nesse processo tão horrível, tão horripilante, que o apóstolo São Paulo gritou, declarou em Romanos 7:24, quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim o permitir. Fiquem todos na paz.